Senhor Ministro, faço votos, já no início da minha intervenção, para que esta audição clarifique totalmente um processo da responsabilidade do Ministério da Administração Interna que começou mal e, pelo que conhecemos, vai terminar ainda pior. O processo de aquisição do material, tendo como primeiro objetivo garantir a segurança da Cimeira da NATO, é tudo menos transparente e está envolvido numa teia de contradições. No que respeita aos procedimentos, no que respeita às opções de aquisição, à sua justificação e à opção política de gastar 5 milhões de euros em plena crise económica e social. Na audição realizada a 21 de outubro, o Sr. Ministro iniciou a sua intervenção agradecendo ao deputado António Filipe a oportunidade que lhe era dada para esclarecer a situação e a operação, e passo a citá-lo, completamente transparente. Terminou dizendo que na altura não dava informações mais concretas sobre o contrato, sobre a empresa que ia fornecer o equipamento, porque o processo não estava terminado. Esperemos que hoje disponibilize, em nome da transparência, em primeiro lugar, o contrato e a resposta a todas as questões colocadas. Primeira pergunta, Sr. Ministro. Qual é a data da assinatura do contrato para a aquisição do material de segurança, blindados e o restante equipamento? Temos aqui um primeiro problema, porque se a data da assinatura do contrato é o dia 15 de novembro, como foi noticiado na imprensa, isso significa que o Governo já sabia, no momento da assinatura, que o material, e nomeadamente os carros, as viaturas blindadas, não iam chegar a tempo da Cimeira. No caderno de encargos, o prazo estipulado para a entrega dos equipamentos são 10 dias contados da data da celebração do contrato. O Sr. Ministro, quando veio à Comissão, no dia 21 de outubro, e justificou a aquisição deste material motivado pela realização da Cimeira da NATO em Lisboa. O Sr. Ministro disse, e passo a citar, para que não exista nenhuma dúvida: quando a Cimeira começou a ser preparada por autoridades portuguesas e da NATO, era previsto despender uma verba de cerca de 20 milhões de euros. E as autoridades portuguesas reduziram para 5 milhões de euros. Elencou de seguida, depois, todos os gastos realizados em cimeiras da NATO e outros encontros internacionais, o G8, o G20, etc., demonstrando que se tem gasto muito mais quando se realizam este tipo de eventos dos governos a nível internacional. Depois, o Sr. Ministro justificou a aquisição do equipamento com a realização da Cimeira da NATO. Disse mesmo que nas reuniões preparatórias tinha sido reafirmado que a ameaça terrorista na Europa aumentou e que essa ameaça aumenta com a realização da Cimeira. E disse mais que ignorar esta situação era uma irresponsabilidade, aliás, atacando diretamente deputados desta Comissão. A questão, Sr. Ministro, é como é que classifica a posição do Governo e a sua particularmente, que assina um contrato que já sabe que não vai ser cumprido no seu primeiro objetivo, que era fornecer o equipamento para a Cimeira. É fundamental que o Sr. Ministro diga à Comissão e ao país qual foi a cronologia de todo este processo e já agora, repito, que torne público o contrato assinado. Segunda questão, Sr. Ministro. De todo o equipamento que consta dos cadernos de encargos e que, aliás, foi aqui nomeado na referida audição pelo Sr. Secretário de Estado, Pondo Rodrigues, e passo a citar e a relembrar: 6 viaturas de transporte de detidos para a Cimeira, 6 viaturas pesadas, os chamados blindados, uma viatura para situações de desordem pública para dispersão de pessoas, presumo que o tal canhão de água, que se saiba no pós-25 de Abril só utilizado contra polícias, uma viatura
pesada para remoção de obstáculos, 6 viaturas ligeiras para transporte e remoção de obstáculos, 45 carrinhas táticas anti-motim, mais cerca de 140 mil euros em equipamento eletrónico, equipamento contra a ameaça nuclear, química e biológica, que incluía uma viatura, e o resto, o equipamento especial de polícia, os bastões, os escudos, as luvas, que não vou aqui enumerar porque a lista é muito longa, mas não quis deixar de citar exatamente aquilo que o Sr. Secretário de Estado, Conde Rodrigues, disse nessa audição. Portanto, Sr. Ministro, quais os equipamentos desta lista que já foram entregues e que já estão na posse da PSP? Sabemos que 2 blindados só foram entregues após a cimeira. E isto leva-nos a outra questão fundamental que não posso deixar de colocar nesta audição. O que é que o Sr. Ministro vai fazer em relação aos contratos? Vai tomar medidas sobre a sua resolução? Vai anulá-los? O que é que vai fazer? Relembro que recorreu ao ajuste direto, tendo em conta a urgência do processo. Relembro que, segundo o caderno de encargos, do contrato constará uma cláusula 15ª, digo sempre constará porque nós não conhecemos, sobre a resolução do contrato, e passo a citar o que lá diz. O Governo Civil de Lisboa pode resolver o contrato quando o atraso total ou parcial, repito, total ou parcial, na entrega dos bens seja superior a 30 dias. Sr. Ministro, partindo do pressuposto que o contrato foi assinado a 15 de novembro, porque se foi antes ainda pior é, o que será muito grave, como já disse, e repito, o prazo dos 30 dias acaba amanhã e não podemos ser irresponsáveis com a utilização do dinheiro público. Portanto, agradecer ao esclarecimento do Sr. Ministro sobre esta matéria. Outra ordem de questões prende-se com o processo de seleção da empresa e sobre o suposto convite a uma empresa de consultadoria de imagem e marketing que não estava certificada para este tipo de concurso, como veio a público. Sr. Ministro, o que é que tem a dizer sobre isto? Gostaria de um esclarecimento da sua parte. E, para além disto tudo, persiste uma questão de fundo, política, de estratégia de segurança, que tem sido objeto de declarações que afirmam que as viaturas blindadas se destinam às zonas urbanas sensíveis e outras que vão em sentido absolutamente contrário. Qual é a estratégia de segurança que o MAI prepara e que não é do conhecimento público, devido às declarações que têm vindo a lume? Pretende o Sr. Ministro utilizar os blindados em zonas urbanas sensíveis? Esta questão está em cima da mesa. Não é essa a estratégia de segurança que consta do programa de governo. Fui consultar o programa de governo para já não falar do programa do Partido Socialista com o qual se apresentou a eleições e não está lá esta estratégia de segurança. Portanto, Sr. Ministro, é bom que explique se vai alterar a sua estratégia de segurança ou não. Sr. Ministro, e vou terminar dizendo-lhe o seguinte: se o material de segurança, todo ele, era para a cimeira, assistimos a uma situação de descrédito e de absurdo, para não dizer outra coisa. Se não era para a cimeira, por que o ajuste direto e toda a confusão nos prazos de entrega? Se não era para a cimeira, por que gastar 5 milhões de euros em material repressivo nesta altura? No momento em que os tribunais não pagam a luz e a água, em que os profissionais de polícia dizem não ter meios para a investigação criminal, essa sim indispensável para o combate ao crime. Portanto, como é que se justifica esta opção? O senhor, eventualmente, ficará como um ministro que gastou 5 milhões de euros, mas não responde àquilo que é fundamental na atual situação. Por isso, Sr. Ministro, e nesta primeira ronda, agradecia o esclarecimento destas questões. Muito obrigada.